e você não saber usar a ferramenta. Não adianta também você tentar tirar uma porca com a ferramenta errada, apertar um parafuso de fenda com a chave estrela, ou o contrário, tentar tirar um parafuso estrela com a chave de fenda. Então a oficina tem esse potencial de você conhecer as ferramentas, aprender a usar as ferramentas e, na falta da ferramenta específica, usar o que tem. Fazer o velho improviso, que é a força da fita crepe. E com a fita crepe a gente improvisa que... Faz tudo, né? Você constrói uma casa, né? Essa fita é a minha, né? Oficina de Evangelismo Criativo para a sua OEC. Potencializar o uso das ferramentas que você já tem e conheça novas ferramentas. Sim. Porque se você usar a broca que é para madeira na parede, não vai dar certo. Se você usar a broca que é para ferro na parede, também não vai dar certo. Então a própria ferramenta pode ser utilizada como ferramenta para o evangelismo, né? Isso. Ou seja, eu tenho uma ferramenta que é a ferramenta que eu não tenho em casa. Isso. Ou seja, essa ferramenta até pode ser, essa broca aqui é para a parede, se você usar vai dar errado. Exatamente. A chave ela tem a numeração, né? Para X polegadas, 2 polegadas, sei lá. Para que ela funcione, você tem que apertar, né, a ponta da maquininha, porque senão fica frouxa. Isso. Ou seja, existe um processo para que a ferramenta faça acontecer, né? Funciona como ela foi projetada para funcionar. E aí a Bíblia é o manual para que o homem funcione como ele foi projetado para funcionar. Como é que eu faço isso? A Bíblia. E outra coisa, a Bíblia ela é comparada também à espada, de 2 fios, de 2 gumes. E um espadachim, se ele não tiver habilidade para manejar a espada, ele pode se cortar, ele pode ferir o companheiro de batalha em vez de só ferir o inimigo. Sim. Então ele tem que ter a habilidade de saber manusear essa espada tão cortante. Sim. De 2 fios, a ponto de separar, desmembrar alguém, né? Na medula, na junta. E até a própria profissão, né? Esse exemplo que a gente está usando de entregar cartas. Eu sou carteiro, seja lá como você seja, mas vamos pegar o exemplo do carteiro. Eu sou carteiro, como é que eu faço evangelismo? Até você ter a experiência da profissão, ajuda você a fazer evangelismo. E talvez por isso seja, quem fala muito de São Espuritano, né? A importância de você ter o trabalho que a gente chama hoje de trabalho secular, que não existe essa parada, mas chama trabalho secular. A importância de você ter essa utilidade social, porque você vai levar o evangelho, você vai viver o evangelho no ambiente de trabalho, você vai ter experiências do evangelho lá dentro, que você só teria lá dentro, não tem como ter isso, então já traz essa complementaridade para a vida cristã. Ou seja, o cara que é carteiro, ele sabe entregar carta, sabe tudo como é que faz, como é que bota, né? Onde é que bota o remetério, o destinatário. Você me disse lá onde é que eu estava colocando o lado errado. Você sabe onde é toda essa ferramenta, que já é uma ferramenta já validada, né? A galera na rua, quem recebe cartas em casa, já sabe como é cada lado, aquela coisa toda. Então, quando o cara vai entregar, já sabe abordar. Então, o carteiro é um cara que consegue evangelizar fantasticamente. O cara que trabalha com máquina também, colocando prego, sei o que, maçom não, né? Marceneiro. O cara que é marceneiro... Carpinteiro, Jesus era carpinteiro, não marceneiro. Né? Já sabe, já tem aquelas ferramentas, já consegue evangelizar através daquelas ferramentas também. Ou seja, toda a profissão, quando você entende ela, você é um bom profissional, também você consegue usar ela para o seu dia a dia na parte do evangelismo. Né? Então, dentro da igreja, já tem todas as ferramentas. Eu lembro que quando eu comecei, né, eu cheguei na igreja, não sabia de nada, fui aprender a Bíblia, fui ler a Bíblia e eu queria compartilhar a mensagem do Evangelho. E aí Deus me lembrou que eu fiz teatro, que eu gostava tanto de interpretar. E aí eu comecei a fazer minhas primeiras peças na igreja. Umas pecinhas simples, aniversário da igreja, dia do pastor, dia da Bíblia. Só que aí eu queria ampliar esse trabalho, eu queria sair das 4 paredes. Mas para ir para a rua, eu teria que ter voz. Então eu tive que usar a ferramenta que Deus me deu, que é a expressão vocal. E hoje, quando eu me apresento dentro de uma igreja ou dentro de um teatro, eu tenho dificuldade, porque eu potencializei tanto a minha voz para amplificá-la, que agora eu tenho que reduzir para poder não agredir o ouvido de quem está no ambiente fechado. E aí a gente foi para as ruas, e aí eu fui atrás de maquiagem, eu fui atrás de figurino, que são as ferramentas utilizadas pelos atores. E aí o interessante é que
quando a gente fala em ferramentas, a gente sempre lembra de profissões como mecânico, como eletricista, como o cara que trabalha com funilaria para fazer para restaurar a lataria dos carros quando há alguma colisão. E se você for usar a ferramenta de forma inadequada, você não vai ter a eficiência do trabalho. Como eu estava falando, né? Você tem um parafuso que ele é de fenda, então eu tenho que ter uma chave de fenda. Se eu tiver uma chave estrela, não vai funcionar no parafuso de fenda. O contrário, se eu tenho um parafuso estrela e eu tiver uma chave de fenda, também não vai funcionar. Então aí eu comecei a buscar as ferramentas. E aí do teatro eu migrei para o desenho, que era voltar a desenhar, voltar a pintar. E aí eu tive que ir atrás de lápis, caderno, régua, pincel, tinta. Eu quero fazer um desenho numa camisa, é tinta para tecido. Não, eu quero pintar esse desenho numa tela, então a tinta acrílica para tela. Não, eu quero pintar no muro, eu quero um desenho maior, então é spray, é tinta látex, é tinta para parede. Eu não posso, eu vou fazer uma apresentação, eu vou ser um palhaço e eu não quero só um nariz de palhaço. A menor máscara do mundo. A gente está no tempo de pandemia, todo mundo usando máscara, e a menor máscara que existe é a máscara do clown, do palhaço. Mas além do nariz, da máscara, eu quero pintar o meu rosto. E aí eu conheço pessoas que, por falta da tinta certa, usam tintas inadequadas. Bota guache, aí racha, resseca. Um grupo de amigos meus no passado usava tinta óleo, tinta de tela. Alguém era pintor, pintava tela. Não, tem umas tintas aqui de várias cores. E o pessoal pintou o rosto com tinta óleo. No final do espetáculo tinha gente com o rosto vermelho, irritado, ferido, os olhos lacrimejando. Por quê? Porque era uma tinta que não era dermatologicamente correta, não era uma tinta para pele. Então não adianta só ter a tinta, tem que ser uma tinta específica para aquele trabalho. Esses pincéis que eu usei aqui no Flipchart é um pincel para quadro branco. Então, se a gente usar esse pincel no quadro branco, depois você vem e apaga. Mas se usar o permanente, alguns professores estão dando aula e usam o pincel errado. Isso aconteceu comigo já. O pincel estava trocado, eu me escrevi. Quando eu fui apagar, não apagou. Por quê? Porque eu usei um permanente. Então, para o quadro branco, é uma tinta desenvolvida para ser apagada. O permanente é uma tinta desenvolvida para permanecer. E aí alguém me disse, não, professor, fique tranquilo. Pegue o pincel para quadro branco e cubra o permanente. E aí eu cobri tudo que eu tinha escrito e desenhado. E aí eu consegui apagar. Houve um processo químico que fez com que resolvesse o problema. Eu disse, mas que legal. Então o conhecimento, ele liberta. A Bíblia é o conhecimento que liberta o homem do pecado, da condenação. Mas a verdade e o conhecimento tem libertado o homem de muitas coisas. Sabe? Então a partir do momento que eu estou ignorante sobre um fato, eu estou preso. Quando eu tenho o conhecimento daquele fato, aí eu tenho a liberdade de resolver aquele problema. Então a gente vai usando as ferramentas. Sim, mas tem como usar um pacote de milho de pipoca? Como é isso? Então, aí eu tinha um pacote de milho de pipoca vencido, que ia ser jogado fora. Eu disse, não, pera aí. E aí eu peguei esses grãos e fui evangelizar. E aí eu disse para os homens, Jesus falou... Peraí, vamos mostrar esse exemplo aí no outro vídeo, tá parecendo João Kleber, né? No outro vídeo a gente mostra o exemplo aqui. Para.